Quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, vem à mente várias histórias famosas, né? Mas hoje a gente vai jogar uma luz sobre um capítulo surpreendente e que muita gente não conhece: o papel do Brasil, a única nação da América do Sul que enviou tropas para lutar lá na Europa. E é aqui que a história fica realmente interessante, porque essa pergunta é a chave de tudo. Vamos mergulhar nisso, porque essa é a grande, a imensa contradição que define a participação do Brasil no maior conflito que o mundo já viu. Ok, para a gente entender como isso foi possível, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? Entender qual era o clima político aqui no Brasil quando a guerra estourou. Então vamos lá, fim dos anos 30, o Brasil estava nas mãos de Getúlio Vargas e da sua ditadura, o famoso Estado Novo. O Vargas, que não escondia uma certa admiração pelos regimes autoritários da Europa, tentou de tudo para manter o Brasil neutro. Sabe, ele estava ali jogando dos dois lados, tentando tirar vantagens econômicas tanto dos aliados quanto do eixo. Só que essa neutralidade brasileira, bom, ela estava com os dias contados. Eventos terríveis no Oceano Atlântico iam forçar a mão do Vargas de um jeito trágico e sem volta. Depois que o Brasil cortou relações diplomáticas com o eixo, a resposta veio, e veio brutal. Submarinos alemães e italianos iniciaram uma campanha para torpedear navios mercantes brasileiros. E a gente não está falando de navios de guerra, não. Eram embarcações civis, desarmadas, levando carga e passageiros comuns. 36. Esse foi o número total de navios mercantes brasileiros que foram atacados por submarinos do eixo. É um número chocante, ainda mais para uma nação que até aquele momento se declarava oficialmente neutra no conflito. E o custo em vidas foi simplesmente devastador. 1.074 mortos. Mais de 1.000 brasileiros que perderam a vida no mar. De repente, a guerra deixou de ser uma notícia distante lá da Europa. Ela tinha chegado, e de forma muito violenta, na nossa costa. A gota d'água veio com uma série de ataques extremamente concentrados. Em questão de dias, um único submarino alemão, o U-507, afundou 5 navios, ali, pertinho da costa da Bahia e de Sergipe. O resultado? Mais de 600 mortes, incluindo mulheres e crianças. A notícia se espalhou como fogo e gerou uma onda de fúria por todo o país. Aí não teve mais jeito. A reação do povo foi imediata. As ruas das grandes cidades foram tomadas por manifestações gigantescas, todo mundo exigindo que o governo declarasse guerra. E essa frase do Oswaldo Aranha, o nosso chanceler da época, captura perfeitamente o sentimento da nação. A pressão sobre Vargas se tornou insustentável. Mas olha, não era só a revolta popular que estava em jogo. Nos bastidores, já fazia meses que rolava uma negociação diplomática e econômica muito complexa. O Brasil era uma peça estratégica no tabuleiro. A Alemanha tentava manter os laços comerciais. Mas os Estados Unidos vieram com a política da boa vizinhança, que era uma mistura de pressão diplomática com ofertas bem concretas e bem tentadoras. E aí veio o acordo que selou o destino do Brasil. Vargas tinha um grande sonho, que era industrializar o país. E para isso, ele queria muito uma grande siderúrgica. Os americanos chegaram e disseram: tudo bem, a gente financia a Companhia Siderúrgica Nacional para vocês. E a moeda de troca? A permissão para eles construírem bases militares no nosso Nordeste, que era uma localização geográfica vital. E o apelido que essas bases ganharam já diz tudo: Trampolim da Vitória. E não era exagero, não. A base natal se tornou a maior base aérea americana fora dos Estados Unidos. Era um ponto de partida crucial, de onde saíam aviões e suprimentos direto para o fronte no norte da África e na Europa. Bom, com o acordo fechado e a guerra declarada, o Brasil se comprometeu a mandar tropas para o combate. E foi assim que nasceu a Força Expedicionária Brasileira, a nossa FEB, que veio com um dos lemas mais originais e criativos de toda a guerra. É que muita gente não botava fé, sabe? Duvidavam que o Brasil ia mesmo mandar soldados. Virou até piada, o pessoal dizia: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. E o que os nossos soldados fizeram? Eles abraçaram a gozação e a transformaram num símbolo de orgulho. Costuraram no uniforme o emblema de uma cobra fumando um cachimbo. O recado era claro: a cobra vai fumar. E fumou. E como fumou? Mais de 25.000 brasileiros que ficaram conhecidos como pracinhas cruzaram o Atlântico e eles foram enviados para um dos teatros de operação mais difíceis da guerra, as Montanhas Geladas da Itália. E eles lutaram com uma bravura impressionante. Depois de um treinamento pesado, a FEB conquistou vitórias muito importantes.
Mas a mais famosa de todas, sem dúvida, foi a tomada de Monte Castelo. Era uma posição alemã super fortificada que já tinha resistido a vários ataques dos aliados, mas que, no fim, caiu para os brasileiros depois de meses de combates brutais no inverno rigorosíssimo. Enfim, a guerra na Europa acabou. Os pracinhas voltaram para casa como heróis. Só que o retorno deles ao Brasil revelou a contradição mais profunda e dolorosa de toda essa história. Pensem bem nisso, eles foram enviados para lutar contra uma tirania fascista na Itália, em nome da liberdade e da democracia. E quando voltaram vitoriosos, eles encontraram o quê? A mesmíssima ditadura de Getúlio Vargas ainda no poder. Essa ironia era gritante e acabou sendo um dos pregos no caixão do próprio Estado Novo. Vargas ficou com medo do prestígio desses heróis de guerra. Medo que eles se tornassem uma força política contra ele. Então ele desmobilizou a FEB o mais rápido que pôde. E os veteranos que arriscaram tudo acabaram esquecidos, tendo que lutar por décadas por reconhecimento e por direitos básicos. Para você ter uma ideia, a pensão especial deles só foi garantida na Constituição de 1988, mais de 40 anos depois do fim da guerra. E no final fica essa pergunta. A história da FEB é uma história de coragem, de uma contradição imensa e, por muito tempo, de esquecimento. É um lembrete poderoso de que lutar pela liberdade em terras estrangeiras nem sempre significa que essa mesma liberdade estará esperando por quem volta para casa.